Nesta quinta-feira, dia 1º, foi marcada uma sessão ordinária para a votação dos projetos apresentados com urgência pelo prefeito Walter Cavanha, além também da discussão para o empréstimo de 23 milhões para a realização dos projetos. A sessão foi suspensa para que houvesse uma reunião que contou com a presença do prefeito, vereadores, secretários e alguns munícipes, na qual houve explicações detalhadas dos projetos. Nós viemos até a Câmara para explicar para alguns vereadores, porque os 7 vereadores têm mantido contato permanente com a administração, onde tem me ajudado muito, a buscar alternativas para solucionar os grandes problemas de Mogi Guaçu. É uma responsabilidade do Poder Executivo em colocar a casa em ordem, ter crédito e fazer com que se busque recursos para atender a população. São vários recursos, É o recurso da mobilidade, é o recurso da faculdade, é o recurso das iluminações, da segurança da cidade, é o recurso de canalizações. E até então a gente não tinha tanto recurso quanto nós começamos a obter a partir do ano passado, quando a Caixa nos financiou 23 milhões de saneamento e 29 milhões de mobilidade urbana, mais o Finisa. E eu tive um apoio constante da Câmara, Nós estamos chegando agora num processo eleitoral, Começa a ter toda uma preocupação com relação a A ou B, é porque A indicou, porque B não indicou. São questões pessoais e não para atender a população como um todo, atender o município como um todo. O que é prioridade, às vezes, para um morador da Zona Norte, não é prioridade para o morador da Zona Sul, Então você tem que dividir um pouco os recursos para atender as várias áreas da população. O Santa Terezinha tem uma carência com a canalização, Eu me recordo, quando fui prefeito a primeira vez, para mim chegar no Santa Terezinha eu tinha que ir pela rodovia. Quando eu fiz a Avenida Emília Marque Martini, eu abri a possibilidade do crescimento no Jardim Santa Terezinha, Porque aí a Emília Marque Martini ligou com a Avenida Suécia. Agora, recentemente, quando nós recapeamos e iluminamos a Avenida Suécia, você vê a outra qualidade de atendimento. Nós estamos fazendo isso com muita vontade de buscar alternativa para isso, E estamos conseguindo. A sessão foi encerrada sem que houvesse a votação, que foi adiada para segunda-feira. O vereador Fabinho foi um dos que se posicionou contra a urgência da votação. O meu lado é o lado da população. Eu defendo o dinheiro da população, para isso que eu fui eleito. Eu sou vereador aqui, tenho a minha decisão, e a minha decisão é ouvir a população. Ouvir a população para saber o que ela acha de contrair esse empréstimo. Eu já disse aqui, eu disse para o prefeito, ele não teve resposta, porque ele tem 8 milhões de 7 milhões e 950, para ser mais exato, de venda de lotes, que esse dinheiro tem que ser investido em infraestrutura. Por que não resolve o problema de Santa Terezinha com o dinheiro que tem em caixa? Por que contrair outro empréstimo? Por que outro dinheiro? Pode ser esse. Sabe por quê? Esse pode começar a obra amanhã. Se usar esse dinheiro, começa a obra, já licita. Não precisa esperar o banco liberar, não precisa esperar toda a burocracia, já licita amanhã. Abre uma licitação, marca um certame, licita e resolve o problema de Santa Terezinha, o problema do Parque Cidade Nova e N problemas que tem aí. E eu dei a solução para o prefeito, sem contrair o empréstimo. Não estou posicionando nesse momento contrário ao projeto. Quero deixar bem claro, nesse momento sou contrário ao regime de urgência, a votar toque de caixa, a votar da forma que a base está querendo. Não é assim, a casa tem que ter tempo para apreciar o projeto. Durante a reunião, o morador José Ataíde da Silva, do Santa Terezinha, se pronunciou sobre a situação dos moradores e ele nos concedeu uma entrevista. Eu moro lá no Santa Terezinha já há 42 anos, e tenho presenciado ali. Chega a partir de setembro para frente, a gente já começa a ficar preocupado, porque a gente espera uma solução da prefeitura concernente ao nosso problema que nós temos lá, que não é nosso, É a enchente ali que está trazendo danos muito sérios para a população. Hoje, nossa equipe esteve no bairro Santa Terezinha para conversar com a Patrícia, que também esteve presente
ontem na reunião com a comitiva. Patrícia apresentou um projeto de um plano diretor de drenagem e nós fomos buscar o significado desse plano com ela. Sou moradora aqui no Santa Terezinha, já faz cerca de 15 anos, né? E assim a gente fica bastante chateado, né? Porque essa condição que é colocada aqui, né? De não melhoria, a gente sabe que o prefeito Walter Cavenhanha tem se empenhado, a gente sabe da situação do país, mas a gente sabe também que é possível que tenha essa verba para poder resolver esse problema aqui. Então assim, o que a gente pede para não só para o prefeito, mas também para os vereadores, né? Que eles se sensibilizem, porque assim Mogi Guaçu é referência aqui na Baixa Mogiana e assim, por mais que seja um bairro mais distante, a gente também merece atenção. Então é essa reivindicação que a população está fazendo. Vocês podem ver, nós estamos aqui, tem os moradores aqui, então são todos trabalhadores e que merecem esse respeito, né? A gente sabe das dificuldades do município, mas a gente sabe também que é possível, se fizer uma agenda de prioridade, é possível atender sim, né? Só que assim, a gente percebe que já houve falas, né, até mesmo de secretários do prefeito reafirmando que faria essa obra aqui e essa ação ela não foi cumprida. Então a gente pede mais uma vez essa reivindicação, que nos atendam, que venham aqui, que de fato verifiquem a dificuldade que passa. São moradores que estão sofrendo há tempos, entendeu? E todas as vezes que tem campanha política, essa é uma pauta da campanha deles. E por que não se cumpre, né? É claro que a gente sabe das dificuldades financeiras, mas a gente sabe também aqui que não é uma obra que demanda tanto recursos assim e que o município teria condições de nos atender, né, a reivindicação dessa população aqui da Zona Leste. Então, assim, a Zona Leste está sempre sendo preterida. Então, a gente quer que o prefeito, né, e os vereadores olhem para esse processo. Só para vocês terem noção, na última eleição para vereadores, nós conseguimos aqui, a população dessa região, da Zona Leste, nós temos 4 vereadores, né? É o Fabinho, é o Pastor Elias, é o Chicão, é o Natalino. Então, assim, que eles façam esse processo, né, de sensibilização da Câmara para poder atender o pedido aqui dessa população. Tá? Essa é a nossa reivindicação. Patrícia, ontem você apresentou, né, um projeto lá na Câmara, durante a reunião, sobre um diretor de drenagem. Isso, explica pra gente o que significa. Então, a gente sabe que o caso de alagamento não é uma realidade só de Mogi Guaçu, a gente sabe, em São Paulo também isso acontece, mas a gente sabe que também tem políticas públicas de um plano diretor, entendeu? Para drenagem, porque vai se crescendo nas cidades, não vai pensando nessa situação, e é preciso pensar nisso. Então, é por esse motivo que eu levei lá e protocolei, né, junto à Câmara, essa questão desse plano diretor para poder fazer a drenagem, porque não é uma realidade só de Mogi Guaçu, a gente entende isso, só que também a gente entende que precisa ter políticas públicas para atender essa situação, porque não é só uma realidade de Mogi Guaçu, mas a gente percebe o quanto que para a gente que vivencia isso é muito complexo, e a gente sabe que é possível através de obras públicas resolver esse problema, é algo que é resolvível. Então eu penso que só precisa ter uma agenda de prioridade, então precisamos saber o que é mais prioritário. Eu sei que tem outras obras na cidade que também são prioritárias, mas será que não poderia também ser atendida essa necessidade aqui? Então esse é o nosso questionamento. O bairro é carente de obras anti-enchente há mais de 40 anos. Durante a presença da equipe do Mogi Play, no bairro foram ouvidos alguns moradores, como a Maria José Pérez, que contou sobre a situação dela e dos moradores, e Félix Martins Geraldo, que já teve a casa alagada. Abandono completo. Faz 27 anos que a gente mora aqui e 27 anos que nós temos esse problema. Entra prefeito, sai prefeito, entra vereador, sai vereador e sempre as mesmas coisas, só prometem e não cumprem. Nós temos, toda vez que chove, a gente fica com o coração na mão. Toda vez que chove, enche de água. Por quê? Porque as manilhas não aguentam. Enche tudo de água porque a água vai voltando. Porque quando ela chega em certo pedaço, ela enche de água e vai voltando. E inunda todas as casas. Nós somos um bairro pobre? Somos. Mas nós somos dignos para ver o que eles estão fazendo com nós. Tem projeto? Tem. Por que não faz? Olha a situação de uma rua. É isso a situação de rua? Tem vezes que fica até pior. Dependendo da chuva, fica pior do que está. Eu acho que eles têm a obrigação de cuidar da gente, porque imposto nós pagamos. Como todos os pessoal pagam, nós também pagamos impostos. Então eu acho que eles têm a obrigação de fazer para nós também. O senhor já teve a casa alagada aqui, então? Não, tanto que eu levantar minha calçada aqui, ó. Vamos alagar. A primeira vez que encheu esse lugar aqui foi em 95, quando terminaram o Santa Terezinha 2. Porque fizeram tubulação pro lado de cá, acabou de entupir mais a saída daqui. Eu acordei de madrugada, quando coloquei o pé para fora, foi de água até no joelho. A cama já estava toda molhada.
perdi móveis todos, e geladeira que queimou. Ó, não foi uma vez só não. Até eu falei para o Carlos Nelson, eu vou trazer meus móveis e pôr aqui na porta da prefeitura, fechar aqui. Mas não teve jeito não. E continua na mesma coisa, a gente vai fazendo esse serviço aí, levantamos um pouco aqui para evitar. Tem ainda uma comportinha ali para a água não cair lá para dentro, entendeu? Ainda mesmo assim, se os ônibus estiver bem cheio, não como está aí. Aí está molhando o carcanhar só, do pneu. Porque quando o eixo mesmo, eles veem, o caminhão vem, eles não respeitam e a água chega até por cima da tábua que nós põe aí, entendeu? Não tem jeito. Então a água vai a mesma coisa. E tem enchentes mais fortes que vem e alaga mais ainda, vai lá em cima. Fica de ponta a ponta. A gente vai vivendo, sofrendo e vamos em frente, né, aguentando. Até quando, não sei, vamos ver agora, né? Estão prometendo, diz que vai vir. Então vamos aguardar. Faço votos que sim, né? Para nós parar de sofrer. Porque não é fácil não.